definição de frase é a seguinte. Frase é um enunciado com sentido completo, capaz de traduzir aos outros o que pensamos, queremos, sentimos. A frase pode ser nominal, ser construída com outras palavras que não são verbos, ou verbal, pode apresentar verbos. Então, por exemplo, bela mensagem, socorro, fogo. Para que eu possa identificar uma frase, tem que saber o seguinte. Não importa se ela é formada por uma palavra, se é por duas ou mais. O que importa é se esse enunciado transmite um sentido para o outro. Então, se eu tenho o enunciado com sentido completo, independente se aparece verbo ou não, eu tenho uma frase, ok? Pode ser sem verbo e pode ser com verbo, desde que transmita um sentido completo. A oração é uma frase, ou seja, um enunciado com sentido completo, que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Exemplos: beba água. Eu posso dizer nesse exemplo que eu tenho ao mesmo tempo uma frase, porque é um enunciado com sentido completo, e também que é uma oração, porque é uma frase que apresenta verbo. Ele está fazendo a tarefa. Eu posso dizer que esse enunciado representa uma frase, porque tem o enunciado com sentido completo, e também que é uma oração, porque apresenta verbo. No caso aqui, uma locução verbal, né, com um verbo auxiliar e um verbo principal. Dois verbos juntos formam uma locução verbal, ok? O período é a frase que possui uma ou mais orações. Termina com um ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, ponto final também, né? E o período pode ser simples, quando apresenta apenas um verbo, ou composto, quando apresenta mais de um verbo. Vou explicar melhor pelos exemplos. Olha só, seja solidário. Então aqui, o que eu posso analisar? É uma frase, porque é um enunciado com sentido completo, e é uma oração, porque é uma frase que apresenta verbo. Então eu tenho o seguinte, observe essas barras aqui. Vou usar essas barras para separar as orações. Eu tenho um verbo, que é o seja. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Então gravem bem isso. A quantidade de verbos é a quantidade de orações. Então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. E assim por diante. Então, aqui eu tenho um verbo e, consequentemente, tenho uma oração. Quando eu tenho, no enunciado, um verbo e uma oração, eu digo que eu tenho um período simples. Então, se eu tenho no enunciado um verbo, ou seja, também uma oração, eu formo um período simples. Vamos a um outro exemplo. Beba água e durma 8 horas por dia. Primeira coisa que eu tenho que fazer para separar as orações, identificar o verbo. Então aqui eu identifiquei, beba água. Então eu sei que a primeira oração termina aqui. E aqui já começa uma outra oração. E durma 8 horas por dia. Eu tenho o verbo durma, então eu tenho outra oração. Então, dois verbos. Primeiro verbo é o beba, segundo verbo é o durma. Se eu tenho dois verbos, consequentemente eu tenho duas orações. E a regra é a seguinte, quando eu tenho dois verbos ou mais, ou duas orações ou mais, eu digo que eu tenho um período composto. Então vamos recapitular. Quando meu enunciado apresenta apenas um verbo, ou seja, apenas uma oração, eu tenho período simples. Quando meu enunciado apresenta mais de um verbo e, consequentemente, mais de uma oração, eu tenho um período composto, ok? E agora nós temos a seguinte informação. Toda oração é uma frase, porém, nem toda frase é uma oração. Por quê? Porque ambas, tanto a frase como a oração, apresentam enunciados que transmitem uma mensagem completa, que possui sentido. Mas a oração precisa apresentar verbo.
Então, vamos voltar um pouquinho aqui, para vocês entenderem melhor. Então, como eu afirmei, toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Quando eu digo aqui, por exemplo, bela mensagem, eu não identifico aqui nenhum verbo. Então, tem sentido completo? Tem. Então, eu posso afirmar que esse enunciado é uma frase, mas eu não posso afirmar que é uma oração, porque para ser uma oração, obrigatoriamente, eu preciso contar com a presença do verbo. Então, nesse caso aqui, beba água, eu tenho a presença de um verbo. Então, eu chego à seguinte conclusão. Esse enunciado é uma frase porque apresenta um sentido completo e, ao mesmo tempo, é uma oração porque é uma frase que obrigatoriamente apresenta o verbo. Então, entenderam? Frase pode ter verbo ou não. Agora, a oração obrigatoriamente precisa ter o verbo. Ok? Então, eu tenho a frase aqui, beba água e durma 8 horas por dia, por exemplo. Se tiver um exercício que pedir para vocês identificar se o período é simples ou composto, sigam esse passo a passo. Primeiro, localizem os verbos. Então, aqui nesse caso, o primeiro verbo é beba, beba água. Então, separa a primeira oração. E durma 8 horas por dia. Durma é outro verbo, uma segunda oração. Conta o número de verbos, ou seja, conta o número de orações. Se tiver 2 verbos ou mais, ou 2 orações ou mais, o meu período é composto. Se tiver apenas um verbo, no caso aqui de seja solidário, consequentemente vai ter somente uma oração e meu período vai ser simples. Por hoje é só, pessoal. Aguardem orientações para a realização das atividades da apostila e até a próxima aula.